E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e vamos resolver mais uma questão do Enem 2021. Como vocês podem ver, eu estou com um layout novo aqui, eu fiquei subindo há uns dias porque estava trabalhando na nossa plataforma de estudos e eu implementei esse modo noturno, né, como a gente chama, ou modo escuro, que eu acho muito legal para a gente que passa muito tempo estudando na frente do computador ou do celular. Tá bom? Lembrando que o link dessa plataforma que eu estou montando está na descrição. E é uma plataforma 100% gratuita, ok? Vamos lá, pessoal. Na questão de hoje nós temos os velhos papéis quando não são consumidos pelo fogo, certo? É um texto que vai falar aqui sobre Machado de Assis. Antes de fazer a leitura do texto, vamos aqui ver o que o comando da questão tem para gente. Considerando-se as operações de retomada de informações na estruturação do texto, a interdependência entre as expressões. A de existir, né? A de haver, existir. Interdependência entre as expressões. Então, olha só. Vamos com calma. Operações de retomada de informações está relacionada à coesão do texto. Quando nós estamos redigindo um texto, até mesmo falando, nós fazemos retomadas de ideia, certo? A gente linka informações para que esse texto tenha algum sentido. E muitas das vezes a gente faz isso de forma inconsciente. Mas uma pessoa que domina essa arte da coesão, ela usa muito essa estratégia, essa habilidade para deixar o texto mais polido, mais limpo, porque muitas das vezes quem não domina repete muito as mesmas palavras e fica uma coisa assim meio chato de ler, meio parado, não sendo fluido, ok? Então a gente está falando de coesão, certo? Mas o que importa para a gente está aqui no final, ó. A interdependência, uma relação, tá? Um link entre as expressões. Então aqui, ó, cada opção tem duas expressões. A gente tem que fazer a leitura do texto e ver se essas duas expressões estão se relacionando, certo? Se elas fazem referência a uma outra, uma interdependência entre essas expressões. Então, por exemplo, aqui, ó, os velhos papéis é assim. Essas expressões, elas estão fazendo uma referência a outra? A gente vai lá no texto, ó. Os velhos papéis já está logo aqui no início do texto. E o é assim está no parágrafo seguinte. Uma coisa importante é que na coesão não precisa estar na mesma oração. Você pode ter algo aqui no início do texto e lá mais para frente uma expressão que vai fazer referência a algo que você já disse aqui no início do texto. Isso também é possível, tá? Então não é porque ela está mais distante que não é. Não é assim que funciona. Mas vamos lá. A gente vai ter que fazer a leitura, uma interpretação para saber se é assim, essa expressão é assim, realmente está fazendo referência especificamente aos velhos papéis, tá? Então começa o seguinte, ó. Os velhos papéis, quando não são consumidos pelo fogo, às vezes acordam de seu sono para contar notícias do passado. É assim que se descobre algo novo de um nome antigo. Note, esse é assim, ele não está falando dos velhos papéis, e sim das descobertas de coisas do passado, certo? E não exatamente dos velhos papéis. Ele está fazendo uma referência a todo esse parágrafo, vamos colocar dessa maneira, ok? O é assim faz uma referência a todo o parágrafo, não especificamente a essa pequena expressão, os velhos papéis, tá? Então vamos para a letra B aqui, ó. Então letra A não é, porque a gente está procurando duas expressões que estejam relacionadas, né? Estejam linkadas uma à outra. Ó, algo novo sobre o qual. Então vamos procurar isso lá no texto. Ainda não fizemos leitura disso, ó. É assim que se descobre algo novo, tá aqui o algo novo, de um nome antigo, sobre o qual já se julgava saber tudo. Então olha só, um nome antigo sobre o qual ele está fazendo uma referência a um nome antigo. A gente já julgava saber tudo em relação a quem? Ao nome antigo. Então a gente usa o sobre o qual para fazer esse link, ok? Essa relação para que fique mais fluido. Porque eu poderia escrever da seguinte maneira: é assim que se descobre algo novo sobre o nome antigo. Um nome antigo que julgava saber tudo. Mas para não repetir um nome antigo, a gente coloca: é assim que se descobre algo novo de um nome antigo, sobre o qual, referência ao nome antigo, já se julgava saber tudo. Então, sobre o qual está fazendo referência ao nome antigo e não a
algo novo. Então, logo, não faz sentido a letra B. Não é a letra B. Essas duas expressões não estão linkadas uma à outra. O sobre o qual, na verdade, está linkado ao... Até me perdi aqui, peraí. Está ligado ao nome antigo, ok? Seguindo aqui, ó, é assim que se descobre algo novo de um nome antigo, sobre o qual já se julgava saber tudo, como Machado de Assis. Então ele está falando que a gente costuma julgar saber tudo, mas descobriu-se algo novo sobre Machado de Assis. Aí ele vem aqui, ó. Por exemplo, peraí, vamos ver aqui, ó. Letra C. Um nome antigo e, por exemplo, aqui está escrito antiga, mas a princípio é nome antigo. Então, olha só, o nome antigo está escrito aqui, ó. É assim que se descobre algo novo de um nome antigo. Tá aqui, ó, nome antigo. E aí o por exemplo tá fazendo referência ao nome antigo? Na coesão, o por exemplo, ele tá fazendo referência ao que se descobre de algo novo. Aí olha só a brincadeira. O por exemplo, ele vai dar um exemplo de algo novo de um nome antigo. Não de um nome antigo, e sim de algo novo. De um nome antigo. A toda essa expressão aqui, ó. Então, por exemplo, ele vai dar um exemplo de algo novo de um nome antigo. Não é somente do nome antigo. Então, ó, por exemplo, você provavelmente não sabe que o autor carioca, morto em 1908, escreveu uma letra do hino nacional em 1867. Lembrando que aqui ele está falando de Machado de Assis. Então, aqui ele deu um exemplo, ó, por exemplo, ele está dando algo novo de um nome antigo. Não existe uma relação entre, por exemplo, mas ela está linkada principalmente a algo novo. Não está falando do nome antigo, não está falando de Machado de Assis em si, ok? Que é um nome antigo. Ele está falando de algo sobre Machado de Assis. Por isso que a conexão aqui é com relação a algo novo, certo? Seguindo aqui, então não é a nossa letra C, o nome antigo e, por exemplo, não está linkado. E a nossa letra D vem aqui, ó, o gigante do Brasil e o Pedro mencionado. Agora vamos ver, ó, vamos procurar essas expressões, ó. Por exemplo, você provavelmente não sabe que o autor carioca, morto em 1908, escreveu uma letra do hino nacional em 1867. E não poderia saber mesmo, porque os versos seguiam inéditos até hoje. Essa letra acaba de ser descoberta em um jornal antigo de Florianópolis, pelo pesquisador independente Felipe Rissato. E vem aqui, ó. Aqui está entre aspas, é o trecho da letra, ok? Tá aqui entre aspas, o trecho da letra do hino, né? Das florestas em que habito, solto um canto varonil, em honra e glória de Pedro, o gigante do Brasil. Então, olha só, aqui a gente tem Pedro, o gigante do Brasil. Quem é o gigante do Brasil? Pedro. Então, olha só, a gente vai voltar aqui, ó, o gigante do Brasil e o Pedro mencionado. Agora note que aqui ele não está fazendo uma referência direto ao esse Pedro, porque essa expressão aqui, o Pedro mencionado, ele vai aparecer na sequência do texto. Ó. Das florestas em que habito, solta um canto varonil, em honra e glória de Pedro, o gigante do Brasil. Diz o começo do hino, composto de 7 estrofes em redondilhas maiores, ou seja, versos de 7 sílabas poéticas. O trecho também é refrão da música. Agora vem aqui, ó. O Pedro mencionado é o imperador Dom Pedro II. Então, ó, o Pedro mencionado está fazendo referência a esse Pedro. Mas esse Pedro, quem faz referência a esse Pedro aqui também? O gigante do Brasil. Então se trata de ser uma relação entre todos eles. Tanto esse aqui, o Pedro mencionado, é uma retomada de ideia para que tenha coesão. Note que aqui ele falou de Pedro, você pode estar perguntando, que Pedro? Que Pedro? Será Dom Pedro I, Dom Pedro II, Pedro da esquina, Pedro da padaria? Então aqui ele fala, ó, o Pedro, da glória de Pedro, o gigante do Brasil. Então não é qualquer Pedro, é o gigante do Brasil. E aqui ainda faz novamente uma relação de coesão, né? Voltando à ideia que está aqui, ó, uma retomada de informação para que fique mais bem estruturado, quando ele utiliza, ó, o Pedro mencionado é o imperador Dom Pedro II. Então a gente tem que esses versos aqui,
essas expressões, elas têm um link, elas estão linkadas entre si, certo? O gigante do Brasil está para o Pedro mencionado, porque o Pedro mencionado é o Dom Pedro II, ok? Que é onde o gigante do Brasil é uma referência a ele. Então, a princípio, o nosso gabarito é a letra D, é a única que apresenta duas expressões que estão relacionadas entre si. Mas seguindo aqui, ó, a letra E, o imperador Dom Pedro II e o bruxo do Cosme Velho. Isso aqui é um ponto interessante porque o bruxo do Cosme Velho é uma das formas como Machado de Assis é conhecido. Você pode ver assim, ó, em algumas obras, Machado de Assis, em outras obras não vai citar o nome Machado de Assis, vai citar o bruxo do Cosme Velho, mas na verdade ele está se referindo a Machado de Assis. Então, a gente não precisa nem voltar ao texto para saber que para quem já tinha essa informação, para saber que o bruxo de Cosme Velho não tem nenhuma relação com o imperador Dom Pedro II. Não faz uma referência direta, não é uma retomada. Uma retomada seria se o imperador Dom Pedro II fosse o bruxo do Cosme Velho. Jackson, mas eu não sabia dessa informação. Mas bem, isso também está no texto, ó. O Pedro mencionado é o imperador Dom Pedro II. Aí vem aqui, ó, o bruxo do Cosme Velho compôs a letra para o aniversário de 42 anos do monarca. Peraí, quem compôs a letra foi dito aqui em cima, ó, foi Machado de Assis. Então, o bruxo de Cosme Velho, que eu até linkei aqui no nosso texto, tá? Não é uma referência a Dom Pedro II, certo? Então, não podemos dizer que essas expressões elas estão linkadas entre si para promover uma coesão do nosso texto, certo? E por isso o nosso gabarito é a letra D, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido nesse vídeo. Lembrando que esse vídeo que eu estou gravando, ele vai vir aqui para a nossa plataforma, assim como já temos vários outros vídeos aqui, várias outras questões resolvidas. O link está na descrição da nossa plataforma e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!